Você desligou o som lá ou é esse som aqui que estava ligado? É daqui? É do daqui. Ah, tá. Pronto? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa casa de oração, ao nosso pronto socorro espiritual, para mais uma noite da nossa abençoada palestra. Hoje aqui conosco a Cibele Carrara. Cibele é uma trabalhadora da nossa casa, frequentadora há muitos anos, evangelizadora, nossa palestrante. Obrigada, viu, Cibele, por estar aqui mais uma vez e aceitar nosso convite. Eu gostaria de estar lembrando vocês que nesse sábado, dia 11, nós vamos estar recebendo Cosme Márcia aqui na nossa casa, às 20 horas. Eu conto com a presença de vocês, fica aqui o meu convite da nossa casa, para que nós possamos estar aqui reunidos no sábado, às 20 horas, para prestigiar o Cosme Márcia, que veio de Curitiba. Ele está fazendo vai participar da Semana Espírita de Barretos, vai sair de lá, vai fazer um seminário lá no sábado, vai vir para cá, vem fazer a palestra, vem alguém de lá trazer ele. Ele vai fazer a palestra aqui para nós, 1 hora de palestra, como a gente está acostumado. É um dia típico por ser um sábado, né? E que vai ser um sábado muito iluminado para nós, e eu conto com a presença de vocês aqui no sábado, tá? Para a gente prestigiar Cosme Márcia, ok? Alguém aqui não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que gostaria de estar recebendo de presente? Você tem o Evangelho? Você que está vindo pela primeira vez? É? Tem? Vem pegar. Para você fazer uma leitura, tá bom? Vai lá. Também não tenho. Você também não tem? Pode ficar, daqui a pouco eu te arrumo um, tá bom? Eu convido a todos nesse momento a elevar o pensamento ao alto, até Deus nosso Pai, Jesus nosso mestre de amor, mestre, modelo e guia, e agradecer por essa casa de oração, por estarmos aqui reunidos em Teu santo nome, Senhor. Que nós possamos estar unidos em pensamento, ligados no mesmo propósito, recebendo os ensinamentos da nossa palestra da noite de hoje. Que nós possamos estar fortalecidos na fé e no amor de Jesus. E ao sair daqui, retornando aos nossos lares, possamos levar a calma, a tranquilidade, a serenidade, a certeza de um dia melhor que o outro. Que Jesus abençoe, ilumine e proteja a nossa palestrante e a cada um de nós na noite de hoje. Pai nosso que estais no infinito, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no espaço. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos da prática de todo o mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com essa prece, então, damos por aberto a palestra da noite de hoje. Que assim seja. Testando. Boa noite a todos. Boa noite. É muita felicidade estar aqui. Eu adoro essa casa, essa tecnologia toda, né? Gostoso, mas é um desafio para a gente que não está muito acostumado. Mas sempre é um desafio. A gente tem que sempre estar aprendendo mais e se esforçando, né? Hoje, então, nós vamos estudar sobre a passagem de Jesus na casa de Zaqueu. Eu acho que a maioria de vocês já... Tá filmando? Tá filmando? Tá? Eu tenho que ficar quieta, né? Hã? Ah, é? Eu ando, né? E acho que a maioria de vocês já conhecem, mas hoje a gente vai estudar, fazer uma abordagem diferenciada, para a gente sair daqui com alguns conhecimentos novos, eu espero, e que possamos colocar em prática, tá? Então, Jericó era uma
da segunda maior cidade da Palestina. E Jericó era a cidade de comércio, onde corria muito dinheiro, muito comércio, pessoas muito ricas da época. Circulava, então, muito dinheiro. E as pessoas acabavam obtendo lucros de maneira, às vezes, não tão honestas, querendo vantagens. Então, era uma cidade que tinha, na realidade, a Carminha sempre fala isso segunda-feira, né? Jerusalém era uma cidade com uma vibração boa, Jericó já era uma cidade que tinha uma vibração um pouco mais densa, pesada, porque corria muito dinheiro, muito comércio, muita ambição nessa cidade. Então, era a cidade de ricos, de homens, de bens materiais. E nessa cidade, né, a gente vai ver que existe um homem que era chamado Zaqueu. E ele era um publicano, e é ele que nós vamos estudar hoje. Mas o que é um publicano da época de Jesus? Um publicano era um cobrador de impostos. E esse cobrador de impostos era odiado pelo povo, né? Assim como hoje em dia também, né? A gente vê a pessoa indo lá, a gente já fica meio receosa quando a gente tem uma conta para pagar, né? Chega um cobrador lá, você já fala, meu Deus do céu, né? É tão bom quando fala assim, nossa, acabou a prestação, não tem mais. Mas ele era muito odiado pelo povo. Por quê? Além de cobrar, cobrava meio que indevidamente também. Eles abusavam. Então, eles faziam fortunas em relação a esse dinheiro que eles recebiam. Então, eles se tornavam ricos às custas dos outros. Então, eles eram odiados. E eles, na maioria das vezes, eles eram judeus mesmo, cobravam e mandavam dinheiro para Roma. Então, o povo se sentia muito traído, porque era um povo deles, né, que cobrava deles e mandava o dinheiro para fora, para Roma. Então, eles eram muito odiados. Os judeus, então, detestavam eles. Por quê? Porque eles eram desonestos e aproveitavam desses cargos para se enriquecerem. E daí, a gente vai ver aqui uma cena de Zaqueu, que é sobre o que nós vamos falar hoje. Zaqueu, então, era esse cobrador. E só que, além dele cobrar, ele era muito rico. Mas por ele ser rico, ele tinha propriedades, posses. E isso a gente não ouvia falar, né? A Herculano Pires que traz essa informação. Que Zaqueu, ele tinha propriedades e ele gerava muitos empregos. Então, além dele ser essa pessoa que todo mundo odiava, ele também era uma pessoa que fazia o bem, que ele fazia a roda andar, porque ele empregava as pessoas, era bom com os funcionários dele. Então, disso a gente quase não se fala do Zaqueu. Zaqueu ficou marcado por ser cobrador de impostos, mas essa parte boa dele, ninguém fala. Herculano Pires traz para a gente essa informação. Então, ele estava incomodado, com muita angústia no peito, querendo algo novo, buscando algo novo, né? Iludido, porque ele estava iludido com as coisas da horizontalidade. Ele vivia nessa ilusão, mas aquilo para ele já não bastava mais, as coisas horizontais. Quando a gente fala as coisas horizontais, nós estamos falando da matéria. Vertical seria a parte espiritual. Então, ele já estava cansado dessa horizontalidade, dessa vida, muito apegado à matéria. Algo nele pedia socorro, pedia ajuda. E essa angústia fez com que ele buscasse a presença de Jesus, porque ele sabia que Jesus ia passar em Jericó. Então, ele já se programou, já se preparou para ir encontrar Jesus. Ele resolve, então, buscar Jesus, porque ele já sabia que Jesus não curava só corpos,
mas que curava almas. E a alma dele estava gritando, estava pedindo socorro. Mas ele era muito baixinho e ele queria ser visto por Jesus. No meio da multidão, então, ele toma uma providência rápida. E o que ele faz? Ele sobe em cima de uma árvore para que ele pudesse avistar Jesus. Ora, nessa atitude dele, ele demonstra muita humildade. Por quê? Isso também não é muito comentado. Por quê? Com o poder que ele tinha, que ele era até chefe dos cobradores, ele poderia muito bem sair com uma turminha ali e empurrando todo mundo, né? Ofendendo, fazendo assim com os braços, né? Para ele chegar perto de Jesus e poder ver. Mas não, ele se colocou com humildade, subiu em cima de uma árvore, teve uma iniciativa do bem. Não ofendeu ninguém, não empurrou ninguém, não maltratou ninguém. Simplesmente percebeu que ele era pequeno, né? Que ele era baixo, que ele tinha uma estatura baixa, que ele era insignificante ali diante daquela multidão e subiu numa árvore para avistar Jesus. Por quê? Porque o seu coração desejava mudanças. Então, o que ele faz? Ele sai do chão e vai para a altura. Então, sai do chão, tem uma iniciativa, um movimento. E o que representa isso nos dias de hoje, para nós? Que nós temos que dar o primeiro passo, nós temos que sair do chão, nós temos que ter iniciativas. Quando algo nos perturba dentro, quando algo nos incomoda no sentido de o que eu estou fazendo aqui, por que eu vim aqui, o que eu tenho que fazer da minha vida, é esse incômodo. Então, quando a gente sente esse incômodo, a gente tem que tirar os pés do chão, ter uma iniciativa, igual o Zaqueu teve, né? E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Jesus. Jesus vê ele lá em cima da árvore e pede para ele, desça depressa. Depressa. Jesus oferece a sua companhia, dizendo, hoje eu vou me hospedar na sua casa. Jesus oferece muito mais a Zaqueu do que Zaqueu esperava, porque Zaqueu queria só ver Jesus, já estava bom para ele. Mas Jesus ofereceu muito mais para ele. Então ele ficou assim, né? Imagina, eu vou me hospedar na sua casa. Jesus homenageia ele que deseja vê-lo e que deseja erguer-se do solo para que ele se erga do solo e suba a sua vibração. Então, nesse momento, Jesus quer proporcionar para Zaqueu esse momento de elevação espiritual. Então, desça rapidinho. Por que desça? Coloca o pé no chão agora. Se levantou, você deu o primeiro passo, você subiu. Você sentiu que você é insignificante, você sentiu que você é pequeno, que você não é nada. Mas agora, você põe o pé no chão e corre atrás. Desce. Por isso que Jesus fala, desce depressa. Faz alguma coisa, dá o primeiro passo. Zaqueu se sentiu assim até constrangido, porque ele sabia que Jesus sabia tudo da vida dele, inclusive que ele era um cobrador, vamos colocar assim, corrupto, né? Que a riqueza dele vinha de fontes que não era tão lícita. Então ele se sentiu até envergonhado, porque ele tinha essa noção de tudo isso, né? Mas mesmo assim, ele levanta a cabeça e fala com Jesus, né? E aí, diante de Jesus, Zaqueu, então, prontificou-se a dar metade dos seus bens aos pobres. E, se porventura tivesse causado dano a alguém, no que fosse
indenizaria o prejudicado com 4 tantos. Então, ali nesse momento, ele fala, olha, eu vou doar metade do que eu tenho para os pobres. E se alguém ainda vier falar que foi lesado por mim, eu ainda vou ressarcir, né? E aí Jesus fala, essa casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Então Jesus, nesse momento, abençoa ele, né? Ele iria fazer isso com qualquer um, né? Nesse momento ele faz com Zaqueu. Ele releva tudo, porque Jesus é Jesus, né? E abençoa ele por toda a transformação, né? E abençoa a casa também dele. Imaginem o tanto que Jesus deve ter sido criticado por todos, desde os discípulos até toda a população. Imaginem, como assim você vai levar para sua casa um cobrador de impostos, um corrupto, uma pessoa dessa? Como que você vai fazer isso com tanta gente necessitada que está aí? Você vai levar justamente esse para sua casa? Então, virou um burburinho assim, né? Um tititi. Todo mundo horrorizado, criticando a ação de Jesus. Outro ponto importante é a pré-concepção que a gente tem em relação ao outro. Então, o que é essa pré-concepção? Nesse momento, as pessoas lá só enxergaram o judeu cobrador de impostos. Eles não, em nenhum momento, eles pensaram em todo o trabalho que ele oferecia aos outros, aos seus servidores. Em nenhum momento eles pensaram nisso. Eles só usou como só a coisa ruim de Zaqueu, né? Então, é a pré-concepção que, trazendo para os nossos dias de hoje, a gente faz muito isso, né? Essa pré-concepção em relação ao outro. Eu já fiz isso, eu falo por conhecimento mesmo, porque eu já cometi esse erro umas 2 ou 3 vezes quando mais jovem. Serviu de lição para mim, né? Serviu de lição. Porque você olha a pessoa, você já rotula a pessoa. E aí você só enxerga os pontos negativos dela. É uma pré-concepção. Você já crucifica, já critica, já julga. Você não enxerga as qualidades. Você só rotula. Então, imagine a pré-concepção que esse povo tinha em relação a ele. Porque ele servia Roma, né, com o dinheiro dos judeus, né? Zaqueu, então, ele tinha essa ingrata tarefa de ser aquele que retirava do seu povo para servir Roma. Então, a visão do povo estava cristalizada já. Estava cristalizada como o ingrato, o corrupto, o cobrador. Então, isso já estava impregnado nas pessoas. E Jesus vem, como sempre, para romper algumas cristalizações. Cristalizações desde aquela época, em relação ao povo daquela época, e até agora em relação a nós. Então, Jesus vem para nos dar um chacoalhão e falar, ó, não é assim que funciona. Não é assim, quando você está apontando um dedo para o próximo, só enxergando os erros dele, você tem 3 dedos apontando para você. Todo mundo tem defeitos, mas todo mundo tem qualidades, né? Então, a gente não pode estar nesse patamar. Então, Jesus vem nos impulsionar a outro patamar de visão, clareando a nossa visão. Então, nessa passagem, nós vamos focar em 2 perspectivas. Na condição de quem olhava a cena e na condição de Zaqueu. Então, na primeira, foi o que nós falamos agora. Nós devemos ter muito cuidado com o pré-julgamento.
Porque quando você está apontando para o outro, você tem 3 dedos apontando para a gente. E a gente vive fazendo isso. Julgando a pessoa, rotulando, não vendo as coisas boas da pessoa, só vendo o lado negativo. Todos nós cometemos erros, todos nós sempre damos um passo em falso, mas nós temos muitas qualidades. Então a pessoa tem que ver o que a gente tem de bom. Porque quando a gente faz isso, a gente já define quem a pessoa é. Mesmo sem conhecê-la, a gente já julga e a gente já até condena, né? E aí a gente tem que lembrar das traves, né? Que a gente vai tirar um cisco do olho do outro, aponta o cisco do olho do outro, sendo que a gente tem uma trave no nosso olho. E a gente quer tirar o cisco dele e a gente tem uma coisa muito maior nos nossos olhos. Então a gente tem que sempre se colocar nesse lugar de não julgar, compreender, amar, entender. Então, às vezes, uma pessoa se equivoca, né? E a gente faz essa crítica. E ainda mais, por muitas vezes, a gente critica a pessoa com um verniz de lutar pela justiça. Você critica, mas para você está lutando, para nós estamos lutando para fazer justiça. Então é um verniz que está por trás dessa crueldade que a gente faz com o outro. A gente tem o verniz da pessoa estar lutando pelo progresso e lutar contra o ódio, sendo que fazendo isso, a gente está exalando ódio. A gente está exalando incompreensão e julgamento. Então, a gente deve tirar as traves dos nossos olhos, né? Como é que estamos olhando o mundo? Com as lentes do Evangelho ou com as traves? Como será que a gente está enxergando o mundo? Com que tipo de lente? Com a lente do julgamento ou com a lente da compreensão e do perdão? Será que as aparências conduzia com tudo o que ele era por dentro? Será que a aparência dele ali demonstrava tudo que ele tinha por dentro? Não. Então ele foi criticado, julgado, sendo que ninguém sabia o que ele tinha por dentro. Quais eram os sentimentos que ele tinha por dentro? Será que tudo o que se falava a respeito dele era realmente o que vibrava no seu coração, no coração dele? Ou será que era algo do seu passado que estava cristalizado nas pessoas e que ele não era mais? Então tem todo esse questionamento, né? Vamos exemplificar isso. A gente encontra uma pessoa há 10 anos atrás e depois a gente encontra de novo agora, né? Então a gente tem 2 comparações aí, né? De um rapaz e de uma moça. 10 anos atrás e atual. E aí a gente fala assim, nossa, você é a mesma pessoa, não mudou nada. Então assim, vamos pensar por outro lado agora, não do lado da aparência. A gente tem que mudar. Já pensou que triste a gente estar do mesmo jeito que estávamos 10 anos atrás? Lembra que eu falei que eu mesma já cometi esse pré-julgamento da pessoa e me arrependo porque depois ela se tornou uma grande amiga? Mas eu falei para ela, falei, ó, quando você chegou, eu já te olhei assim, já virei o canto da boca, já falei, vai dar certo, sabe? Ela sabe de tudo isso. E hoje, ela se tornou uma amiga. Então, olha como a gente vai progredindo. Aí já pensou assim, tomara que a gente não fique e não encontre alguém que vê. Se for aparência, só tudo bem, né? Mas tomara que a gente tenha mudado, né?
Porque já pensou que triste se a gente continuar do jeito que a gente era 10, 20 anos atrás? Sem melhorar nada, sem progredir nada moralmente, com os mesmos sentimentos da Gabriela Cravo Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim, né? Então, olha que triste, né? Então, quando alguém falar assim pra gente, a gente tem que falar assim, peraí, você está falando isso na minha aparência? Que eu acho que não é, porque eu era mais magrinha, dei uma engordada, não sei o quê, tô cheia de linha de expressão. Ou o meu jeito de ser? Ah, não, no seu jeito de ser. Ah, então, meu Deus, socorro, tchau. Eu vou ter que melhorar. Porque eu não sei vocês, mas eu acho que todos nós já melhoramos bastante. Por isso que estamos aqui nessa doutrina, né? Porque estamos procurando a melhora, a nossa melhora. O filósofo Heráclito, ele nos disse: não se pode banhar 2 vezes no mesmo rio, uma vez que as águas já não são mais as mesmas e tampouco a pessoa será a mesma. Então, o rio, você passou, colocou o pé na água, a água já não é mais a mesma, vai vir outra. E a pessoa que se banhou, ela também não deve ser a mesma. Ele fala que não vai ser, que não é. Mas a gente vê situações, infelizmente ainda, de pessoas que ainda estão do mesmo jeito, vivendo da mesma maneira, sem pensar em fazer coisas diferentes. Isso é triste. As águas não são as mesmas, mas as pessoas às vezes continuam igual. Muda uma coisinha ou outra, mas às vezes ainda continuam com as mesmos vícios, né? Não procurando se melhorar. Aí vem a imagem, né, da água. E agora, vamos ver sobre a perspectiva de Zaqueu. Então, Zaqueu é um símbolo profundo. A alma que despertou. Ele não se satisfaz mais com as questões do mundo, com as questões transitórias. Ele quer coisas espirituais. Ele quer mais. Ele anseia mais. Ele está procurando Jesus para se melhorar. Ele tem agora uma profunda vontade de estar mais perto do Cristo. Comparando conosco, seria, primeiro, despertar para a nossa baixa estatura espiritual. Nós somos crianças espirituais. Então, nós somos baixos espiritualmente falando, né? Então, para isso, a gente já tem que admitir. Zaqueu admitiu a baixa estatura dele e subiu na árvore. Então, a primeira coisa é a gente admitir quão a gente ainda é fraco, espiritualmente falando. Quanto a gente ainda precisa melhorar. Quanto a gente ainda precisa subir numa árvore para depois descer rapidinho e colocar o pé no chão. Então, já que temos uma profunda vontade de estarmos mais perto de Cristo, porque eu acredito que todos vocês têm essa vontade. Porque se estamos aqui hoje, tem um palestrante que sempre fala, é porque estamos com saudade de Jesus. Não sei se era o Divaldo que falava isso, não lembro agora. Se estamos aqui hoje, é que estamos com saudade de Jesus. Queremos ouvir Jesus, o Evangelho de Jesus. Senão estaríamos na nossa casa, ociosos, estaríamos num bar, bebendo, fumando, né? Mas se estamos aqui, é porque estamos buscando isso. Então, primeiro é admitir, e depois é colocar a mão na massa. A alma de Zaqueu já estava, então, se esforçando. Ele estava disposto à mudança. E nós, devido à nossa baixa estatura vibracional e moral, para vermos Jesus, primeiro temos que ter a iniciativa, que foi o que Zaqueu teve. Então, primeiro, inspiração, quero ver Jesus. Segundo,
ter a iniciativa. O que seria a iniciativa? Vencer os obstáculos. Quais são esses obstáculos que a gente não falou ainda? A multidão. Zaqueu venceu o obstáculo da multidão, porque ele sabia que ele não ia dar conta. Então, ele pensou numa estratégia e teve iniciativa. Então, ele venceu esse obstáculo. E colocando nos dias de hoje, o que seria essa multidão? Tem dois tipos de multidões. Tem a multidão interna e tem a multidão externa. Multidão interna são todos os nossos eus que a gente teve em outras reencarnações e que hoje nós estamos na nossa melhor forma. Então, são todos esses eus que vêm com vícios, com fragilidades de outras reencarnações e que ainda está cristalizado em nós. E que a gente tem que ficar burilando, lapidando, para vencer todos esses desafios que nós mesmos sentimos pela interferência desses outros eus que nós fomos. Se a gente for prestar atenção, a gente já tem até uma ideia o que a gente já foi em outras situações. Porque a gente percebe, né? E além dessas multidões internas, tem a multidão externa, que são esses convites, que são essa ambição, o materialismo, o chamamento do mundo, né? Então, ele vence a multidão. E todos nós temos que vencer essas duas multidões. A multidão interna, que existe dentro de nós, e a multidão externa, que tá sabendo falar não no momento certo, não se constranger de estar num lugar onde todos estão, às vezes, fazendo uso de alguma certa bebida, e você falar, não, eu não bebo. Não se constranger por isso, né? Saber falar o não na hora certa. Então, são essas multidão que Zaqueu venceu. Mas olha que interessante, então. Jesus falou, desça depressa. Então, quando nós queremos ver Jesus, ou seja, quando nós queremos alcançar uma mente mais leve, um coração mais puro, quando desejarmos mais fraternidade, mais coragem nos nossos momentos de covardia, de fragilidade, de ter mais fé, nós temos que vencer essas multidões, ter essa iniciativa e dar o primeiro passo. Então, não basta só nos elevarmos, é preciso colocar o pé no chão. Agora é a prova. Depois que você colocou o pé no chão, é hora de você agir. E aí vem a prova, né? Para ver se a gente está preparado ou não. Então, às vezes um exemplo disso é quando às vezes a gente quer ser mais paciencioso, né? E pede paciência. E aí vem uma situação onde vai testar a sua paciência e você esquece que você está pedindo para ser mais paciencioso e não passa na prova. Você age sem paciência. Então, vamos trabalhar para aplicar o que nós aprendemos. Nós vamos agora ler a letra de uma música e depois a gente vai ouvir a música. Nessa música é do Tim e Vanessa. São dois irmãos maravilhosos. Eles têm música do Pedro. A gente, no final do ano, quando a gente faz aquela comemoração, a gente usa muito as músicas deles. Tem música sobre o Pedro, música do Zaqueu. Nossa, tem muitas músicas lindas. E nessa música, ele vai falar sobre sicômoros. E sicômoros é o nome da árvore que Zaqueu subiu. Então, quando a gente lê aqui no texto sicômoros, é o nome da árvore que Zaqueu subiu. Vai falar também sobre escamavel. Escamavel. O que seria esse escamavel? É limpar os olhos.
Foi o que aconteceu com Paulo de Tarso, quando ele vê Jesus, né? Então, tirar a escama-véu dos nossos olhos, é limpar os nossos olhos para que a gente possa enxergar. E justeza, vai falar justeza, que é uma pessoa justa, uma pessoa honesta, tá? Então, a gente vai ler essas palavras. Vamos lá, então. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Quero ver o esperado Rabi na multidão. Sei que passará por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Tento à frente, procuro encontrar um lugar de onde o veja, uma árvore ao céu. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Levantando o teu olhar, tu me vês em meu lugar, me convidas a cear. Em minha casa vais entrar. Não mereço, sou Zaqueu, mais um servo no engano, sou um publicano. Se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Ai, eu não estou mudando. E contemplar-te a visão. Desculpa, que está empolgada em ler. Hoje entrou em minha casa a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer. Vinde a mim os pequenos, os sicômoros galgar. Lindo, né, gente? Então aqui ele fala que ele deseja contemplar a visão, mas que ele não merece, porque ele é Zaqueu. Eu não mereço, sou Zaqueu, mais um servo no engano. Ou seja, eu me enganei o tempo todo, mas agora eu acho que eu acordei. Sou um publicano, um cobrador de impostos. Se destituir a quem for, pagarei com justeza 4 vezes mais. Se devo a alguém, se peguei a mais, pagarei o que for tiver que pagar. Me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama-véu e contemplar-te a visão. Agora nós vamos ouvir a música. Eu adoro cantar, mas a Vanessa, ela canta num tom que fica muito difícil. Muito... Ai, o que eu fiz aqui? Vem cá, Paulo. Peraí, deixa eu achar onde que tá. Aqui. Ela canta num tom que fica muito difícil cantar junto. Rabi na multidão, quero ver o esperado. Rabi na multidão, que passará por aqui. Sou pequeno e não posso ver sua estatura. Tento à frente, procuro encontrar um lugar de onde eu veja uma árvore ao céu.
me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Em minha casa vais entrar, não mereço, sou Zaqueu, mais um servo do engano, sou um publicano. Quatro vezes mais me elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Lindo, né? Minha casa, a verdade, a salvação, e a ti eu ofereço o ofício de meu pão. Já entendo o que queres dizer. Vinde a mim, os pequenos, os sicômoros galgar, e elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Elevarei do chão. Meu espírito deseja retirar a escama véu e contemplar-te a visão. Que todos nós, então, possamos nos elevar, possamos serenar os nossos corações, possamos colocar em prática todo esse conhecimento, pensar em Zaqueu e elevar a nossa vibração em todos os momentos das nossas vidas. Acordamos durante o dia, em todos os momentos, estarmos acompanhados por Jesus, através dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas atitudes. É assim que nós estamos acompanhados por Jesus. O dia todo. Não precisa fazer prece só à noite para dormir. De manhã, através dos nossos pensamentos. E se quisermos, estamos o dia todo com Ele. E Ele está conosco, através da nossa vibração.
Que o Mestre Jesus nos proteja e nos guarde hoje e sempre. Assim seja. Obrigada. Hã? Hã? Boa noite a todos. Então vamos sempre ouvir e encontrar Jesus. Senhor, sois o Mestre e a verdade. Iluminai-nos, Senhor, para que melhor compreendamos as Sagradas Escrituras. Sois o guia, o caminho. Fazei-nos dóceis, Senhor, aos vossos segmentos. Sois a vida. Transformai, Senhor, nosso coração em terra boa, onde a palavra de Deus produza frutos abundantes, santidade e oração. Mestre de bondade, indagada por seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar. E vós disseste, quando quiseres falar, conversar com Deus, dizei assim: Pai nosso, que estais, Senhor, em toda parte, santificado seja, Senhor, o vosso santo nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino, e seja feita, Senhor, a sua vontade, não a nossa, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia, que nos dai hoje, Senhor. Perdoai, ó Pai, as nossas ofensas. Como é fácil, Pai, pedir o seu perdão, sendo que muitas vezes, Senhor, não perdoamos os nossos ofensores. Mas não nos deixe, Senhor, cairmos em tentações e livra-nos, Senhor, de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus. Uma linda e abençoada semana a todos. Que assim seja.